Então nós retornamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Nós estamos dando continuidade dentro do capítulo 30 que nós havíamos entrado. E nós falamos um pouquinho na aula anterior sobre a escolha que o Rambam fez do termo Achal no verso que ele escolheu para mostrar o sentido metafórico que ele queria aludir e como esse sentido permeia textos proféticos por toda a Escritura e como o termo faz alusão ao que ele gostaria mesmo de indicar. E por isso nós chegamos nesse trecho de Bamidbar, quando o povo reclamava e tal, o Hashem fica indignado, o fogo irrompe, e aí acaba devastando, e o Rambam usa essa potência de linguagem para nos prover entendimentos. Ele nos mostra que a expressão de fogo divino ela tem a ver com o termo anterior da terra que devora habitantes. Só que por alguma razão nós temos dificuldade, isso é claro, é devido às nossas próprias mitologias, nós temos dificuldade de entender as duas coisas em paralelo. Nós temos certa facilidade na compreensão de que a terra que come os habitantes não é certamente literal, mas aí quando chega na questão de aplicar o mesmo raciocínio, afinal é o mesmo teor, do fogo divino que consome, aí nós queremos, muitos de nós, acaba pensando que se trata de um fogo mágico que vai lá e consome a pessoa, quando na verdade é o mesmo tipo de eufemismo, porque eles estão lidando com a mesma questão. Digamos assim, dentro da cena narrativa, o fogo do Hashem é uma cena narrada mais de perto do ocorrido, e a terra que devora mais de longe, como que uma população ou um grupo. E aqui um pouco mais de perto, como se fosse. E aí nós vimos como que isso alude ao conceito da mentalidade egóica, já que quando Urash comenta essa questão do fogo, Urash dá atenção para o fato de que as pessoas estavam reclamando em vão, porque estavam incapazes de perceber que aquilo do que eles estavam reclamando era, na verdade, o benefício que eles estavam usufruindo. Isso nos diz muito sobre como a mentalidade funciona, como que o ego funciona, como é o processo, o manifesto, por assim dizer, do Yetzer Hará. Ele funciona invertendo as questões, ele funciona fazendo com que a visão das pessoas se torne incapaz de lidar com os fatos. E aí a pessoa inverte as questões, ela chama de problemas aquilo que não é problema, isto é, a realidade, os fatos, e no que ela faz isso, ela não os resolve, ela na verdade os perpetua. Então nesse processo de raciocínio, é que vem o Sefer de Devarim, citado por ele, aqui colocado com mais versos, para que tenhamos um pouco de contexto. Então o verso diz que Anochi met baretz azot, einenu ever et yarden, veaten ivrin, varishtem et haaretz hatová azot. Pois devo morrer nesta terra, eu não vou cruzar o Yarden,
mas vocês vão cruzar e tomar posse dessa boa terra. Ishmaru lachen pen tishkechu et abrit Hashem Eloheichem asher karati machen va'asitim lachen pesel temuna kol asher tzivcha Hashem Eloheicha. Cuidem, pois, de não se esquecerem da aliança que o Hashem vosso Elohim celebrou, literalmente diz, cortou convosco, de não fazerem para vós uma imagem esculpida em qualquer semelhança, contra a qual Hashem vosso Elohim vos ordenou. Que Hashem Eloheicha eshachlau el kaneh. Porque o Hashem, teu Elohim, é um fogo consumidor, ou um fogo que come, que é para isso que o termo foi trazido pelo Rambam, por causa do nosso léxico. Né? Então Hashem é um fogo que come. El Kana, um El apaixonado. Então esse trecho, ele está dizendo que a divindade é um fogo que come, e portanto ele se diferencia do último, que fala que um fogo saiu do Hashem. E a grande questão para nós é que esses versos não estão disputando quem tem razão, eles estão se complementando. O divino, como unicidade, tem seus manifestos aludidos na Escritura, tanto quanto da parte dele, como quanto nele mesmo. E isso é importante para que tenhamos essa ideia, para que tenhamos sempre a lembrança de que o divino não é uma pessoa. Assim como você pega o texto do Bereshit, que em vez de dizer que não havia chuva na terra e o divino fez chover, o texto vai dizer que não havia chuva na terra e o divino choveu. Então aqui é a mesma coisa. Num caso, o fogo sai do Hashem, e no outro caso, o fogo é o Hashem. Para que entendamos que as experiências tidas, no caso o fogo do Hashem, é a experiência negativa criada pelo Yetzer Hará, é, portanto, o resultado natural da resistência que temos ao real. Isso, portanto, também é inerente ao divino. Sempre será dessa maneira. Então, Hashem é o Eshachlah, é aquilo que nos consome quando nós nos rebelamos, isto é, nos afastamos do real. E percebam o contexto de tudo isso. A ideia de esquecer do pacto do Hashem é justamente trazer para esse pacto elementos da idolatria. Então, por isso, a ideia do Pesel, do ídolo esculpido, ou seja, da ideia de divindade que foi você mesmo que inventou. Esse é o grande ídolo contra o qual o Hashem advertiu. O conceito de divindade que você mesmo que inventou. Então, o único conceito de divindade admitido na Escritura é aquele manifesto no real. Por isso, especialmente nesse texto, é o Hashem Eloheichem. O Hashem que é o vosso Elohim. Né? Ou seja, o vosso conceito das forças, dos poderes, da origem do universo, de tudo isso que acontece no mundo de fato, esse conceito é o Hashem. Então não façam uma outra versão disso. Um Pesel, uma imagem, uma semelhança disso. Do que quer que seja, baseado no que quer que seja. Isto é, não busquem subterfúgios para fugir da realidade, para fingir que não é aquilo que é, para desviar o olhar dos fatos, como eles são. Então esse convite é um convite para isso. E essa percepção, essa recusa em admitir os fatos, ela inevitavelmente
tão certo quanto frente e costa, ela gera efeitos negativos. Como falamos na aula passada, sobre a pessoa experimentar a realidade à sua volta da maneira como a sua mente inconsciente se projeta. A nossa experiência no mundo, ela é o tempo todo maculada pela mente em nós. Nossas relações sociais, nossa experiência do dia a dia, tudo isso é temperado por meio das interpretações que a mente dá para o observado. De tal modo que é raro o momento em que a consciência, de fato, tem acesso ao mundo real, já que, na maior parte do tempo, é a identificação, é a mentalidade que está dominando, por assim dizer, esta interação. E isso faz com que a pessoa que assim vive, a maioria na humanidade, viva em constante estado de conflito. Portanto, a experiência que ela tem do divino é como Eshachlah, como o fogo que come. Isto é, como o que causa dano, como o que desconstrói. Falamos que o fogo é usado como metáfora, porque o fogo, no conceito de Aristóteles, trazido pelo Rambam, é uma representação da decomposição. O divino, portanto, o Rambam nos informa, é o fogo por desconstruir, como fogo que consome e, portanto, desconstrói. E o divino, por excelência, é o desconstrutor, já que ele mesmo é o construtor. De modo tal que, portanto, o que é desconstruído são todas as ilusões da mentalidade. E, por consequência, a mentalidade sempre, portanto, verá isso como ameaça. E é por essa razão, por essa percepção de constante ameaça, que o ego, que o Yetzer Hará, reage ao mundo como se o mundo fosse seu inimigo. E quando você reage ao mundo como se o mundo fosse seu inimigo, a reação em contrapartida será exatamente esta que você criou. A sua experiência, portanto, com o mundo é mais moldada pela sua mentalidade do que com o que de fato está acontecendo no mundo. Então, somos lembrados que a divindade não é realmente o fenômeno químico que chamamos fogo. Nem come. Não é? E é preciso que eu estresse, que eu use a expressão fogo como fenômeno químico, porque, infelizmente, ainda se usa referências ao fogo como elemento. A pessoa fala o elemento fogo. E isso não é adequado, porque o fogo não é um dos elementos. O que nós chamamos de elementos, ou elementos naturais, são as substâncias. Na verdade, só elementos, né? Os elementos são os elementos químicos. Quando a gente fala natural, a gente já está falando das composições da natureza mesmo. Montanhas e tal, e tal, e tal. Mas elementos, no sentido que falavam antes para o fogo, eram os elementos constitutivos da matéria e, portanto, da realidade. E hoje nós sabemos que isso não é verdade. O fogo não é um elemento, a água não é um elemento, a terra não é um elemento e o ar não é um elemento. Nenhuma dessas coisas é elemento. Os elementos são os elementos da tabela periódica.
Aqueles são os elementos. Então, o fogo não é um elemento, é um fenômeno químico. E, portanto, fica muito mais óbvio, nós temos muito mais razão do que tiveram os antigos em compreender que o divino não é fogo, não é, e nem poderia ser. E isso, de alguma maneira, parece ter feito parte do esclarecimento dos antigos, evidência da Neshama neles, porque quando o Targum traduz a frase, o Targum traduz a palavra de Elohim é um fogo consumidor. Veja que interessante como que realmente esse cidadão, o Onkelos, né, ele era mesmo um cara inacreditável, como o Rambam o admira, não sem motivo. Né? Ele pegou aquela frase ali do Eshorlá e colocou a palavra. Veja como ele era lúcido. Né? Entende? Ele quis trazer o conceito da mensagem, daí o uso da palavra. A mensagem do Elohim. Para mostrar que se trata, portanto, de uma dialética. Assim como a relação da mentalidade com a realidade é uma relação dialética, isto é, por meio da narrativa e o conflito que essa narrativa cria com o real. Isso é inventado pela mente humana, não é algo concreto. Mas a mente humana é afetada pelas ficções que ela cria, tanto as que ela mesma cria, quanto as criadas por outros egos, por outras mentes. Então é importante a questão da ficção. Não é porque uma coisa é fictícia que ela não nos afeta, muito em contrário a isso. São especialmente as coisas fictícias que nos afetam, por causa da identificação. É esse o motivo, inclusive, da atenção que a Torá dá para a idolatria. Uma vez que idolatria é uma ficção. Não obstante a ser uma ficção, é uma importante ficção, pois é por meio dela que o ser humano justifica toda a sua insanidade. Portanto, é uma ficção, mas uma ficção que deve nos incomodar, com a qual nós temos que tratar. Não é, portanto, uma inocente ficção, porque o nosso cérebro é afetado por ficções, por narrativas, por histórias. Então, o Ramban lida com a questão entendendo metaforicamente. Então ele diz, isto é, ele destrói aqueles que se rebelam contra ele como fogo, destrói tudo que está ao seu alcance. Na tradução do Paines tem, destrói tudo que está em seu poder. É um pouquinho diferente o jeito que o Paines coloca. E, portanto, essa tradução mais popular é do Kafir. Mas transmite uma ideia parecida, embora não idêntica. Então, ele se reverte para a definição 2, que é a definição de Etzev, no último capítulo. Uma determinação da divindade de punir o homem por idolatria sem aviso, como falamos. Por quê? Porque a idolatria, diferente de qualquer outro equívoco que o ser humano possa cometer, é um culto de si mesmo. É um erro fundamental. E, portanto, o erro mais importante de todos. E aí, portanto, um erro tão fundamental, um erro narrativo, ele não é sanado, impedido por meio de uma outra narrativa. E qualquer um de vocês pode saber disso. É só você tentar explicar para um idólatra por que é que o conceito dele é definido como tal. Ele pode até te ouvir, mas ele não te escutará. Há uma barreira cognitiva mesmo. E os idólatras foram assim a extremos interessantíssimos para, inclusive, notarmos como que o ego se defende. Né? Vocês sabem que é deles a expressão de que o que eu acredito mesmo no absurdo. Então, essa defesa, né? Uma defesa totalmente insana, é, na verdade, um bom exemplo de como que o ego
se propõe a defender a loucura. Então, é um símbolo da mente humana, assim, em toda a sua glória, em toda a sua insanidade. E quando essa frase aparece na história, embora ela seja popularmente atribuída a Tertuliano, pesquisas históricas demonstram que não é verdade. Não foi ele, na verdade, o criador disso. Mas não importa, na verdade. Acreditar em algo porque é absurdo é a marca registrada da mentalidade egóica. Porque o que a pessoa ganha acreditando em algo porque é absurdo? A narrativa lhe favorece. É isso que ela ganha. Se é absurdo, só é absurdo em comparação com o mundo real. Mas a narrativa, dentro da própria narrativa, coloca a pessoa que assim se devota àquilo numa boa luz também, de acordo consigo mesma. Ou seja, todo o benefício que a pessoa imagina que possui, ele existe apenas na própria imaginação. E esse é o grande segredo da idolatria. Porque a idolatria convida a pessoa a um mergulho na própria imaginação e, portanto, colocando o próprio ego como a divindade que determina como ela experimenta a realidade. E como a mentalidade interfere no modo em que você se relaciona com o mundo e o experimenta, ela tem, portanto, o poder de fazer com que, por exemplo, uma pessoa que tenha no mundo real uma vida horrível, injusta, ela, não obstante, seja embotada da percepção da realidade, para que justamente não a mude, e ela, portanto, se felicite na sua miséria, transforme a sua miséria em um motivo de celebração. E aí, portanto, isso é muito conveniente para um sistema de poder, por exemplo, poder explorar essa pessoa com a sua própria colaboração. E é exatamente isso o que acontece. Então é muito interessante perceber que o ego que cria essa narrativa tinha simplesmente o objetivo de exercer o domínio sobre o outro, e ele, portanto, convence o outro de entregar-se a isso. E aí você pode cometer todo tipo de barbaridade e a pessoa ainda vai dizer muito obrigado e vai defendê-lo. Por quê? Porque não há uma conexão com o real, ou mesmo interesse nisso. Há apenas um olhar sobre a própria narrativa. Só que, não obstante a isso, o real permanece. E o que acontece no mundo real? A pessoa é destruída. Né? A vida da pessoa é consumida. Ela acaba ou morrendo antes do seu tempo, porque a miséria, a pobreza, o sofrimento destrói fisicamente uma pessoa. E aí a pessoa é desgastada, é consumida. E ela simplesmente deu menos trabalho para os seus algozes reais. E na incapacidade de lidar com a realidade, ela se torna vítima da ficção. E ela acredita que porque teve aquela percepção cortada, e outras pessoas também acreditam assim, como aquela pessoa que foi explorada, massacrada e encurtada na sua experiência de vida, ela sofreu menos por causa da narrativa, ou aparentemente, porque a narrativa é, na verdade, a causa do sofrimento, e isso não era explorado nos períodos antigos. Então se fica com aquela impressão de que a pessoa morreu feliz e tal. Então isso aí é propagado como se fosse um caminho de felicidade. Né? Você abraçar a idolatria, você abraçar, portanto, o culto à morte, o culto ao sofrimento, como se isso fosse uma narrativa de redenção. Para que a pessoa, então, aceite a sua miséria e agradeça aos causadores desta mesma. E aí, portanto, essa percepção é a percepção que corrompe o sentido do Eshorlá. Por quê? Porque a realidade não muda, independente das narrativas que você crie. E quando você se devota à idolatria, o resultado inevitável disso é mesmo o seu sofrimento. Então a pessoa, vendo
que a realidade não colabora, inventa desculpas. Uma delas é que é um teste, outra que é assim mesmo, é a vontade do divino que a pessoa sofra para que a pessoa seja purificada, e uma série de questões. Quando, na verdade, você observa os versos, os textos e as narrativas que vieram de nossa tradição, eles advertem para que a pessoa não faça isso. Isto é, que o objetivo não é que a pessoa sofra mesmo. O verso está informando da consequência inevitável da má escolha, para que ela não seja feita. E não para que ela seja feita como um meio de purificar. Não, é para que não fazer. Então, está apontando no sentido oposto. E esse aqui é o ponto interessante para que entendamos a linguagem do texto. Então ele traz os conceitos associados da idolatria e mostra que, como a idolatria é uma falha de consciência, ela não tem aviso de punição. Isto é, porque nós temos advertências diversas nas escrituras e sinais e tal, da parte de profetas, instrutores, mas não se trata da idolatria. Né? Na idolatria, você tem a cena clássica de Noa ou de outras narrativas, no qual o mau evento ocorre de repente, para mostrar até que ponto a narrativa cega a pessoa. Né? Então, o Rambam nos conduz nesse caminho. E aí, tais destruições ou experiências ruins fazem parte desse processo de formação e perda, geração e corrupção das coisas. E esse processo, do qual eles são participantes, recria constantemente a pessoa, porque a pessoa passa pela má experiência, decepciona-se com as próprias crenças e reconstrói, com sorte, né, a concepção que ela nutria. Em alguns casos isso acontece. Então, o primeiro sentido dessa palavra no Ivrit se aplica ao consumo de alimentos pelos seres vivos, esse é o trecho do livro, né? Para isso não há necessidade de exemplos. Em seguida, a ação de comer é entendida por meio de dois significados. O primeiro, de perecimento do alimento ingerido e de sua perda, ou seja, a perda de sua forma inicial. O segundo, do crescimento do ser vivo por meio do alimento que ele consome, a conservação e o prolongamento da sua existência e a restauração de suas forças corporais. Conforme o primeiro significado, o verbo achal, que é comer, foi empregado, metaforicamente, a todo perecimento e destruição. E de maneira geral, a toda perda de forma, como em a terra consome seus habitantes, como falamos, sereis devorados pela espada, como falamos, a espada devorará, como falamos. O fogo do Hashem rompeu entre eles e devorou as extremidades do acampamento. Um fogo consumidor é ele, ou seja, que destrói quem se rebela contra ele, como o fogo destrói tudo que está à sua frente. Este uso do verbo achal é frequente. De acordo com o segundo significado, a palavra achila foi empregada metaforicamente à sabedoria, ao estudo e, de modo geral, às percepções intelectuais pelas quais se preserva a existência da forma humana, sua condição mais perfeita, da mesma maneira que o corpo perpetua por meio do alimento a sua condição, como em vinde, comprai, comei. Então aqui já o termo achilá ganha nova acepção, como veremos. Ouçam atentamente, comei o que é bom, comei muito mel não é bom, come mel meu filho, porque é bom, e o favo do mel, que é doce ao teu paladar. Sabe que é assim a sabedoria para a tua alma, tua nefesh. Né? Então esse é o texto do qual nós fizemos análise de alguns dos termos e vamos ver os outros termos logo mais. O Paulo está fazendo um adendo que eu não tenho certeza se tem a ver com o que estamos falando, mas ele pergunta se quem veio primeiro, monoteísmo ou politeísmo. Eu não sei, eu não tenho esta informação. Supõe-se que o politeísmo tenha vindo primeiro. Não se sabe, na verdade, disso. Porque se sabe muito pouco de conceitos religiosos dos pré-históricos.
E as primeiras civilizações eram monoteístas ou politeístas, depende da cultura. O Egito teve fases monoteístas, fases politeístas. Você tem, se for questão de maioria, a maioria parece ter sido politeísta, mas não sabemos isso exatamente. Mas sabemos dos que se relacionaram com os hebreus. Os que relacionaram com os hebreus, todos eles eram na maioria politeístas. Mas o Egito, como eu disse, teve uma fase monoteísta também. É uma questão de pesquisa histórica nesse caso. Então, a definição 2 é a definição que será analisada. E ela é citada pelo Rambam, naquela segunda parte do Ishayahu 55. Sim, nós falamos da idolatria porque idolatria é o tema geral da Torá. Então ela está falando da relação da herança dos hebreus em relação aos povos em volta. Esse é o tema geral de toda a Torá. E isso é bem esclarecido pelo Rambam. Então esse é o ponto. Mas não se fala do contexto dessa visão monoteísta dos hebreus em contraste com o politeísmo dos povos da antiguidade, porque essa narrativa surge bem depois. Portanto, ela não está contrastando com o Egito Antigo, com a Mesopotâmia Antiga. Ela só herda elementos culturais daqueles povos. Mas a narrativa per se surge só depois do reino de Salomão, de qualquer maneira. E no nosso texto de Ishayahu, o verso diz: Oi kol tsema lechu la'amin, vasher en lo kasef lechu, shibru ve'achlu, ulechu shivru velo chesef, uvelo machir, ain vechalav. Atenção, todos os que têm sede venham buscar água. Mesmo que não tenham dinheiro, venham, comprem comida e comam. Comprem comida sem dinheiro, vinho e leite sem custo. Lama tishkelu chesef blo lechen veigiachen blo lisva'a shma'u shmu'a elai veichlu tov vetit'anag vadeshen nafshechem. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é pão? Seus ganhos com o que não satisfaz. Deem ouvidos a mim e vocês comerão comida selecionada e desfrutarão das mais ricas iguarias. Então, o resto das citações do Rambam consideram Achal como o consumo da Torá por meio do aprendizado. Por esse meio, o nosso intelecto é formado e também é por esse meio que o nosso intelecto é preservado na visão maimonidiana. O Rambam cita essa passagem como dois textos comprobatórios distintos, como mostrado. Ele diz que a linguagem da alimentação dá expressão figurativa ao processo de aquisição de conhecimento e aprendizado. Então ele usa a expressão lechokhmah ou lelimud, representando toda a apreensão intelectual, pela qual a forma humana verdadeira, de acordo com o Rambam, é preservada. E aí ele diz, esse formulário é o intelecto preservado através da aquisição dos conceitos mais elevados, não através dos sentidos ou experiências, mas apenas por pura contemplação meditativa da consciência, que é a Neshama, afinal de contas. Então, o Rambam está fazendo o contraste linguístico para que também saibamos como a Escritura, embora dê terminologias, para que com elas nós prestemos atenção a um ou outro determinado conceito, ela depois inverte o sentido da mesma terminologia utilizada. Então, num ponto, o termo comer e o fogo tem uma conotação destrutiva. E aí ele traz um texto profético, trazendo o mesmo conceito,
numa conotação agora construtiva. Então agora o lehol, o verbo, né, comer, agora ele é aprender, instruir-se. E ele também está aludindo à concepção aprendida no pensamento aristotélico de que a pessoa come para, como se fosse, se construir enquanto ser, para manter a sua forma. E sem entrar na questão aristotélica, ele só pega esse apontamento para dizer que a forma que nós estamos construindo é, portanto, a nossa verdadeira forma. E, portanto, a nossa verdadeira forma é aquela adquirida através da pura contemplação, isto é, da atenção consciente e, portanto, da própria Neshama. Sendo, portanto, a Neshama a nossa verdadeira forma, o nosso intelecto ativo, por assim dizer. E é pertinente, não obstante a Neshama referir-se à consciência, é pertinente que, ainda assim, nós preservemos essa linguagem do Rambam da Neshama como intelecto ativo. Porque nós cometemos o equívoco de atribuir intelectualidade, intelectualismo e, portanto, inteligência a aquilo que, na verdade, não tem inteligência, que é a mente, que é o ego. E este equívoco é um equívoco muito comum, popular, e nos impede de perceber, portanto, que não é por meio da mentalidade e, portanto, do ego, do Yetzer Hará, que a pessoa contempla aquilo para o que estas informações apontam. E o nosso principal erro é justamente esse. Nós abordamos as questões por meio da mentalidade, por meio das narrativas. E este comportamento é quase que, na maioria dos casos, um hábito, um mau hábito, que é com o tempo, com o estudo, que a pessoa vai aprendendo a perder. E, é claro, um dos sinais de que o caminho não é por aí é o fato de que a mente, enquanto construtora de narrativas, não dá conta do verdadeiro conhecimento, do verdadeiro saber. E o Rambam está nos preparando a cada uma dessas aulas, nessas 30 aulas que tivemos do guia, o Rambam está nos preparando para justamente começar a abordar questões que transcendem isso, que transcendem a capacidade narrativa. O divino faz parte de uma concepção que transcende a capacidade narrativa. E é por isso que é importante estressar a distinção entre o divino e sua concepção e a idolatria, pois a idolatria reside dentro de uma narrativa. É por isso que o ídolo requer a paixão pelo ídolo. Ninguém é verdadeiramente devoto a um ídolo se não for apaixonado por ele. E os sistemas de culto idólatra, basicamente, cercam a pessoa daquele ídolo para que ele faça parte daquele processo de expressão, especialmente de sentimentos em relação ao tal do ídolo. Pois esta seria a evidência, a prova que o idólatra pede dos seus asseclas, de que a pessoa realmente acredita naquele ídolo e realmente se devota àquele ídolo. E, portanto, o Rambam, sabendo disso, ele está agora nos preparando aos poucos para mostrar como que a Torá, ela, mesmo que utilize uma específica narrativa, ela trabalha, como na linguagem dos rabinos se diria, com kal vachomer, que é o jargão talmúdico para o argumento lógico. E só que kal vachomer literalmente quer dizer pesado e leve. Então aqui nós tivemos um pouco disso, o termo ahal, primeiro expresso em toda a sua negatividade, e o mesmo termo
na sua positividade. Isso faz o que com a narrativa construída? Desconstrói a narrativa, para que a pessoa consiga transcender as palavras e ir no significado. É claro que, se identificada com a mentalidade, isso não vai acontecer. Mas aí também não é o ponto impedir isso. É uma questão do grau de maturidade que a pessoa tiver. Então, agora ele fez um apontamento para mostrar um pouco mais da distinção. Instrução, portanto, não deve ser confundida com leitura de livro ou coleção de livros sem ler, que na verdade é o mais comum. Não é tão comum assim pessoas que são aficionadas e leem muitos livros. O mais comum é a pessoa que compra um monte de livro, deixa tudo guardado e não lê quase nenhum. Esse é o mais comum. Por quê? Porque o ego precisa da identificação com aquilo. A posse é uma dessas identificações. Então, uma vez que ele consegue a posse de algo, ele cria para si a ilusão de que tudo que ali se refere, mesmo que ele só tenha dado uma folhada, seja muito cansativo e no fundo mesmo ele não investigue, mas ele cria uma identificação com aquilo. Ele diz, não, agora eu sei aquilo, aquilo sou eu, é meu, não é? Então o meu transmite a ilusão de que o saber que está naquele livro também é meu, né? Como se fosse assim que funcionasse. E aí esse delírio de pseudo-conhecimento é o que acaba atrapalhando a pessoa de perceber o que é que o verso está apontando quando ele diz para a pessoa vir buscar o conhecimento. Porque o processo da aquisição do conhecimento não acontece, como o Rambana aponta, sem essa pura contemplação meditativa. Isto é, sem você contemplar a partir da Neshama, sem você tirar o ego da frente, para você conseguir aprender alguma coisa, porque é exatamente isso que o ego não permite, que a pessoa experiencie, porque o ego convence a pessoa de que ela sabe das coisas. A crença ele confunde com o saber, por isso a idolatria é pertinente, porque a idolatria é o culto da crença, eu creio, mas crer não é saber de nada, crer é só ter uma opinião. E opiniões não valem nada, opiniões são frutos da imaginação, são ideias, e ideias são ficções. São criadas pelo cérebro. Não tem nenhuma relação com o mundo real, que é, na verdade, a única coisa que é o manifesto do divino. Portanto, é a única coisa que nos interessa. E aí, nós temos um próximo verso dessa segunda definição lexical, que é o Mishlei. Achol devash harbot lotov vechelek chvodan chavod. Comer muito mel. Não é bom comer muito mel, nem é honroso buscar a honra. Achal bnei devash kitov enofash matok ad chichecha. Coma mel, meu filho, porque é bom. Deixe suas doces gotas estarem em seu paladar. Ken de achochma lenafshecha ki matzata veyesh acharit vetikvatcha lo tikaret. Saiba, tal é a sabedoria para sua nefesh. Se você alcançar, haverá futuro. Sua esperança não será cortada. Então, os textos são, não é, eles trabalham ali em paralelo, são textos distintos, ali no caso do Mishlei 25 e do 24, mas eles trabalham juntos. Não é? E todos eles aludem a essa mesma concepção que o Rambam nos traz aqui. É importante prestar atenção ao fato de que quando o verso diz Achol devash harbot lotov, comer muito mel não é bom, ele dá o paralelo, como se costuma fazer nos aforismas do Mishlei. O paralelo é, nem é honroso buscar a honra. Então, se comer o mel se refere a buscar o saber, por que ele está dizendo que não é bom muito? Ele explica em seguida. Porque esse saber que ele está se referindo é a pessoa que quer buscar para aumentar a sua honra. Ou seja, para ser chamado de o glorioso, o grandioso, ou para dizer que ele está certo e que o outro está errado, que é uma das principais estratégias de identificação do ego. Né? O ego quer. Para que o ego quer estudar? Para que eu esteja certo e o outro errado. Para que eu vença, para que eu tenha razão e o outro não tenha razão. Então ele quer usar isso para finalidades de identificação, para construir com isso uma narrativa e esse personagem dessa narrativa crescer dentro dele, ele ter a sensação, que a idolatria ela trabalha apenas com esse fenômeno, o fenômeno da sensação, por isso a ênfase em sentimentos, porque sentimentos transmitem sensações,
Então, a sensação de grandeza é o que basta para o ego. É claro que isso não muda os fatos. Uma pessoa que tem a sensação de saber muito, continua um ignorante. Ele só tem a empáfia, mas continua completamente insano. Assim como a pessoa que tem uma sensação de valer mais do que uma outra, ele continua sendo uma mera criatura medíocre. Mas a sensação impede ele de perceber esse fato. E é este o ponto. Idolatria é uma cobertura da realidade. A realidade, como ela é, me incomoda. Eu não quero sentir o real. Então eu crio uma narrativa fictícia para mascarar o meu sentimento. E nesse caso, então, o sentimento né, de desprezo ou o sentimento da pequenez, que muitas vezes é simplesmente um fato de todos nós. Né? Então, é um subterfúgio. E é nesse sentido, portanto, que comer o muito mel não é bom. Naquele objetivo ali, de você se engrandecer. Agora, em todos os outros casos, comer mel é muito bom. Né? E você deve permitir saber. E a ideia de você deixar as doces gotas estarem no seu paladar se refere ao que o Urambano estava aludindo. Ou seja, que o conhecimento ele não é obtido por meramente decorar o que um texto diz, mas por internalizar, por contemplar, por permitir-se absorver a informação, mas sem o jogo de narrativas. Você ter nós chamamos isso no popular de honestidade intelectual, que é quando você não mente sobre o próprio saber, não dizendo saber o que não sabe e nem negando o que de fato se sabe. Quando você lida com o saber deste modo, você vai numa obra e você, por exemplo, lê um determinado livro e você sabe muito bem, assim que você terminou aquela leitura, seja do parágrafo em questão, o que você entendeu de fato e o que não. Então você já não vai, a partir dali, dizer-se especialista numa coisa que você não é, porque você sabe que não é. Você vai precisar ler de novo aquilo, e de novo, e de novo, e quem sabe até buscar uma outra orientação, para que você realmente se sinta um pouco mais seguro de ter realmente entendido as terminologias, as concepções e os apontamentos. Então a pessoa que faz isso é a pessoa que permite que as gotas estejam no paladar. Ela desenvolve o saber com maturidade, ela aprofunda-se, ela cresce, ela, portanto, admite as coisas como são. E esse processo do aprendizado é doce, é o agradável. Quem quer realmente aprender, segue por essa via. Isso não é, portanto, descrição de um problema. Não, é assim que deve ser mesmo. Né? Por isso que o Urambano, lá no começo do guia, no primeiro capítulo do guia, quando ele dá os conselhos, ainda na sua introdução, ele fala sobre não se crer na primeira ideia que lhe vem à cabeça. Geralmente, quando alguma coisa mexe com o nosso ego cria uma narrativa em resposta ao que foi falado. E o Urambano diz que, né, a pessoa bem orientada é a pessoa que não dá vazão a isso, não acredita na primeira ideia que lhe vem à cabeça. Ele analisa com maturidade, ele dá um tempo, ele contempla isso em silêncio, né? Inclusive estudando as próprias reações egóicas para ver, né, que parte, que o ego está tentando defender, afinal. E aí você vai estudando ele, você vai aprendendo a sua própria narrativa e você pega a mentalidade trabalhando e, portanto, sendo capaz de superá-la. Porque para superar o Yetzer Hará, basta perceber a sua existência, basta prestar atenção. Então, ele disse, né, essa doçura é assim que é a sabedoria para a nossa nefesh, para a nossa vida. Ou seja, o que dá sentido à vida é a busca do saber para o Urambano. Né? E, na verdade, ele usa o eufemismo do Mishlei, porque se alude a Shlomo, portanto, ele que teria apontado nessa direção. O que dá sentido à existência é a busca do conhecimento, é a busca da nefesh, da própria Neshama, e isso beneficia a nefesh, isto é, beneficia o corpo, beneficia a saúde física e mental, propriamente ditos. E aí, se você alcançar essa tal sabedoria, que é, portanto, o divino, aí sim haverá futuro, sua esperança não será cortada, que é para isso que alude a concepção da Bíblia hebraica de perpetuidade.
né? Quer dizer, não é bem o cenário do The Walking Dead, né? Do defunto que levanta, mas também não é uma concepção que não tenha essa visão. Tem, mas é uma visão muito sutil, o Rambam diz, porque ela parte do princípio daquilo que é o existente, daquilo que deu origem ao universo, ou seja, o divino. E, portanto, o divino é o que detém a perpetuidade na sua condição, né, de unicidade. Portanto, a única esperança de um ser que veio depois de desfrutar desta perpetuidade, para continuar aprendendo, é, portanto, ter essa conexão com o divino. E o Rambam, portanto, vem nos dizer que a Neshama, né, a nossa semelhança com o divino, é esta conexão. E, portanto, buscar a sabedoria para ter o intelecto ativo é, portanto, o que garante essa conexão com o divino. E como a Neshama não é nascida, então ela também não morre. E não nascendo e nem morrendo, ela é unificada com o divino e, portanto, faz parte do divino. Daí a narrativa da mentalidade egóica, de que o que vai acontecer comigo, ou o que vai ter depois da morte. Você vê, então, a infantilidade desse tipo de preocupação. Ela parte, na verdade, de um desejo da mentalidade egóica de preservar a sua historinha, como se essa historinha tivesse algum tipo de importância. Só que não tem. Não vale nada isso daí. Quer dizer, a pessoa passa um tempo aí, de 1934 até o ano tal, ou de 1979 até 2020. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada isso daí. Isso é uma bobagem. Nós estamos num universo com bilhões de anos. Então, assim, essa historinha que a mentalidade egóica cria, mas o que vai acontecer comigo? Não tem comigo, você não tem nenhuma importância. Ou seja, o eu criado pelo ego não tem nenhuma importância, porque isso é uma construção fictícia. Não é isso que importa. A única coisa que importa é a semelhança com Hashem, que é Neshama. Então, daí o ego vive constantemente nesse medo dele. Por isso que ele aceita idolatria. Porque idolatria diz, não, você não vai morrer não, você vai para o quartinho que a gente vai preparar para você. E explora a pessoa a vida toda dela com essa falsa promessa. Né? Sendo que, na verdade, o cara está te vendendo um produto que nem ele não tem. Porque, afinal de contas, o que está te prometendo que não vai morrer, provavelmente vai morrer antes de você. Então, tem toda essa loucura do ego humano por se recusar a contemplar os fatos como eles são. Então, o Rambam meio que nos chama a atenção para que entendamos para onde o conhecimento está nos apontando. E aí nós ficamos de entrar nesse tema, que é o tema da Tochachá. Né? E Tochachá é uma expressão do nosso idioma para um tipo de repreensão. Né? Então nós chamamos um trecho da Torá de Tochachá, né? As maldições, as repreensões seria o termo mais correto. E a Tochachá é geralmente entendida como se fosse uma predição extremamente detalhada de punição quando Israel se rebela contra o divino. Urashi explica que este verso particular da Tochachá se refere àqueles judeus que morreriam na diáspora. Que verso? Esse de Vaikra 26, né? Vocês perecerão nas nações e a terra dos teus inimigos te consumirá. E este primeiro, e mais o corpóreo, né, dos versos, ele usa o termo ahal, no sentido obviamente figurativo, né? Países não comem as pessoas. E todas as citações para a primeira definição de ahal que nós vimos se conectam com as definições 2 e 3 e de Etzev, na verdade, visto no capítulo 29. Ou seja, falamos no capítulo 29 da rebelião do povo, das provocações, e como isso se constitui no afastamento do divino, e, portanto, na perda da percepção do divino, que é a perda da percepção da realidade, que é, portanto, a entrada na loucura que desemboca inevitavelmente na idolatria. Que a idolatria é a forma mais alta de insanidade, que é o ser humano prestando culto por uma imagem que ele mesmo que inventou. Não é? Mental ou física. E a física, na verdade, chega a ser irrelevante em comparação com a mental, porque a mental é a origem da física e não o contrário. O povo troca a regra da providência divina pela regra
da providência da natureza. Eles experimentam essa retirada como dor e punição. Eles então projetam sua própria provocação como raiva divina. Aí o filho do Ramban, nesse ponto, Avraham ben Ramban, comentando sobre a Tochacha, escreve: isso significa que o mal dos perversos só se materializa se a divindade remover sua providência. Então o texto comprobatório da Tochacha personifica, por assim dizer, esta perda da providência com a assimilação e destruição dos judeus. O termo ahal, comer, consumir, se estende agora à punição como destruição de um povo. O inimigo consome os judeus. E deste modo, o Ramban apresenta a passagem com esse comentário consistente com o seu conceito do poder destrutivo da ideia de ahal, geração, corrupção. Como ele falou, o primeiro sentido dessa palavra no idioma hebraico se aplica ao consumo de alimentos pelos seres vivos. E para isso não há necessidade de exemplos. Em seguida, a ação de comer é entendida por meio dos dois significados. O primeiro, perecimento do alimento ingerido e a sua perda, ou seja, a perda da sua forma inicial. O segundo, do crescimento do ser vivo por meio do alimento que ele consome, a conservação e o prolongamento da sua existência e restauração de suas forças corporais. E como nós vimos nos textos apresentados, os textos fazem exatamente essa transição que o Ramban descreve. Os primeiros textos mostram ahal como denotação negativa, ideia de que Deus consome e destrói, e depois você vê no Yeshayahu ahal significando algo construtivo, algo que te constrói. Então a ideia da Tochacha passa por esta nossa percepção. Esse conceito da Tochacha, portanto, trata do primeiro exemplo, daquilo que consome de maneira negativa, e não sem razão. O próprio texto de Vaikra usa, né, Ve'avad tem bagoim ve'achla. Ele usa a expressão lexical que o Ramban indica para mostrar para nós que, de fato, né, ou seja, por que é que os judeus pereceriam entre as nações? Por causa da idolatria. A idolatria faz o verdadeiro homem, isto é, o Adam, a progênie intelectual dos patriarcas, perecer. E é claro que está se falando da Neshama. Está se falando, portanto, da perda da consciência. Então a grande questão é esta questão. Não é nem a questão do próprio ataque físico, porque a perda maior aqui é a perda da consciência. A perda maior é a perda para a idolatria, para o delírio. E uma vez que você se perdeu no delírio, na idolatria, aí toda a sua percepção da realidade se torna maculada. Todo sistema de dominação idólatra é um sistema bastante opressor. Então nem se discute a questão da promoção do sofrimento físico, psicológico, mental, né? Mas você tem ainda a questão da insanidade, isto é, da pessoa que sofre e atribui a causas imaginárias a origem do seu sofrimento, sem perceber, durante muitas vezes toda uma vida, que a causa do seu sofrimento é ela mesma. E o que a idolatria faz? A idolatria diz que a causa do seu sofrimento é uma outra coisa, é uma força do mal, contra a qual você tem que combater. Muitas vezes projeta essa força do mal em seres humanos, principalmente por finalidades políticas, faz isso, né? E aí a pessoa se encoraja, vou resolver então meus problemas de forças do mal, matando aquele ser humano. E aí você tem a história da humanidade transcrita nisso. Então a Tochacha é um texto bastante relevante, porque justamente ele se refere ao máximo da consequência da insanidade de todos nós. O próprio conceito da diáspora é uma narrativa que foi criada posteriormente. Essa narrativa não é judaica originalmente. A diáspora é uma narrativa cristã, criada para justificar a perseguição cristã de judeus. Entendam isso muito bem, não foram os judeus que criaram a história de que nós fomos exilados, foram os cristãos que criaram a história, eles foram exilados, e aí o Deus não gosta deles, é por isso que matar eles não tem problema. E essa sempre foi a narrativa desde o século V, né, princípio ali da Idade Média, durante todo o processo
da Idade Média, a narrativa é os judeus estão de luto, as pessoas absorveram uma série de mitologias a respeito do povo de Israel, né? Eles vestem roupa preta porque estão de luto, porque eles não aceitaram o fantasma ou o cadáver lá que eles rezam e tal. Todas essas narrativas foram criadas para justificar as atrocidades cometidas. Então, o ego criou todo um cenário de sofrimento. E aí, muitas comunidades europeias, devido inclusive ao advento, e principalmente no pico das perseguições, absorveram parte ou totalmente essa narrativa, não é, do sofredor, daquele que foi perseguido e não sei do que, e muitos mantêm essa narrativa até hoje, a narrativa da diáspora, que é uma narrativa interessante, porque ela cai em direta contradição, por exemplo, com o moderno Estado de Israel. Os mesmos que estão lá, às vezes andando pelas ruas de Jerusalém, dizem que estão na diáspora ainda até hoje. É muito bizarro isso. Mas isso é uma evidência, né? Como que as pessoas dizem que há diáspora? Aí vem uma série de fantasias do tipo, é porque não é todos os judeus do mundo que estão morando aqui. E por que todos os judeus do mundo iriam morar, afinal? Né? Então tem tem uma série de mitologias que são criadas em torno desse processo para justificar essa defesa da mentalidade egóica de criar a narrativa do sofredor, do penitente, daquele que, na verdade, o mundo está fazendo mal para ele. Quando, na verdade, o Yetzer Hará é que cria o mal do mundo. É a inconsciência em nós que cria o mal que nós observamos no mundo. Então, em última análise, o mal é gerado por nós mesmos. Né? E essa narrativa do sofrimento é trazida à tona por causa disso. Quando um povo faz mal para outro povo, a ideia é que esse povo, o algoz, estava seguindo uma narrativa, que ele mesmo que inventou para justificar esse processo. E aí, aquele que é vitimado, se sobrevive, também cria uma narrativa para, digamos assim, se ajudar a sobreviver nisso. E aí o ego se retroalimenta. O ego se alimenta dessa inimizade que foi ele mesmo que criou. Esse é um dos grandes sinais de dano e perigo da idolatria. Então, talvez apontando para isso, é que o filho do Ramban quis transmitir a ideia de que essa coisa, esse mal, ocorre quando há uma remoção da providência. Que no entendimento dele era uma coisa mistificada, mas é interessante, porque no entendimento do pai dele, do Ramban, se refere, portanto, à consciência. E neste caso, portanto, lendo o filho do Ramban aos olhos do pai, está correto. Não é? Ou seja, o mal dos perversos só mesmo se torna realidade quando não há consciência. É exatamente isso que acontece. Então você lida com a insanidade à sua volta, mas na verdade o grande e maior risco é você perder a sua sanidade nesse processo, e é geralmente o que acontece. A insanidade à nossa volta também nos arrasta, por assim dizer, para a inconsciência. Isso é um fato que acontece no nosso microcosmo da convivência diária e no macrocosmo das relações entre nações. Não é? Como uma nação declara guerra a outra nação por razões, na maioria das vezes, são razões econômico-políticas, embora as narrativas não sejam essas, né? As narrativas sempre são, eles são os maus, eles fazem o mal, eles são terríveis, eles são isso, acusa a pessoa de uma coisa assim bem feia para pegar bem na mídia, mas o motivo sempre por trás de tudo é dinheiro. Então, o Yetzer Hará cria isso e aí cria uma animosidade entre os povos. As pessoas passam a odiar pessoas que elas nunca viram na vida por causa de uma narrativa que elas receberam. E o modo emblemático que a Torá traz isso é o ódio das nações contra Israel. Né? O ódio das nações contra judeus raramente acontece porque a pessoa sequer conheceu algum judeu na vida, ou sentou, conversou com um judeu, ou leu alguma coisa. Nunca aconteceu isso. A maioria das vezes, 99% dos casos, a pessoa nunca nem viu um judeu na vida, mas é que ele leu no livro, que eles mataram, que não sei do que eles fizeram, que eles não sei o que do dinheiro, que eles pegam, que eles controlam, que eles fazem assim. A pessoa recebeu uma narrativa. Então, como Israel escolhe, no mundo antigo, a idolatria e troca isso pelo divino,
Então, qual que seria o resultado natural disso? Eles experimentarem, digamos assim, em toda a sua glória, qual é a real consequência da idolatria. E é claro, as más experiências que Israel experimentou trouxe isso de uma maneira muito evidente. Provou que realmente a idolatria é daninha. Não é? Mas, infelizmente, a opressão ela pode gerar dois resultados. Ela pode gerar um despertar para a consciência, para a percepção dos fatos, como ela também pode, na verdade, acirrar a postura egóica. A pessoa pode ficar mais rígida dentro de si mesma, e foi isso que aconteceu. Né? Parte da população se tornou mais lúcida, com a má experiência, mas parte da população se tornou mais ferrenha ainda no sistema idólatra e fictício de pensamento, criando, portanto, uma própria idolatria e uma própria versão idólatra do judaísmo, que era justamente a versão contra a qual Urambana estava escrevendo esse livro, tentando mostrar para as pessoas qual era o problema. Não é? Toda essa explicação apontando para uma visão mais lúcida das coisas era para tirar os judeus ali do mundo árabe dos flertes que estavam tendo com a idolatria, bem como das notícias que Urambana recebia de como era o judaísmo da Europa. E ele via que era um sistema completamente idólatra. O divino era físico para eles. E eles acreditavam em uma porção de bobagens, e rezam para anjo, e fazem um monte de coisas que Urambana não achava que devia fazer, porque não é que é uma outra versão do judaísmo, é idolatria. E daí a causa do intenso sofrimento, porque a idolatria se retroalimenta. Como a idolatria é justamente uma substituição do real pelo fictício, nenhum ser humano consegue falar com nenhum outro ser humano mais. Porque assim como o cristão fanático odeia o cara por causa que ele leu no livro da história de 2000 anos, de não sei do que, não sabe nem se é verdade, mas ele odeia já. Por quê? Porque ele acredita, então ele tem uma narrativa, e aí também o judeu recebe aquela narrativa dele, de que o Goi é assim, o Goi é assado, que é isso que o misticismo criou. Não é? Você é o divino, o Goi é igual ao bicho. Então, veja, as duas pessoas não conseguem mais falar uma com a outra. E isso favorece a narrativa idólatra como um todo. Favorece a própria idolatria, que diz, está vendo, eles são assim mesmo, e favorece a narrativa da idolatria do lado de cá, está vendo, os goim são animais mesmo e tal. E aí os povos não conseguem se falar. Por quê? Porque nenhum dos dois consegue olhar para o outro como um mero ser humano, para além das narrativas. E isso, veja, foi piorando com o tempo e culminou no Holocausto. Então o Holocausto é o exemplo maior do dano que a idolatria causa. Ele já tinha causado danos antes contra diversos outros povos, mas contra o nosso povo foi ali no Holocausto que ele atingiu o seu pico. Eu gosto de enfatizar isso. Porque não é que o Holocausto foi a maior massacre que já aconteceu. Não, o maior massacre aconteceu na África. Aconteceu no Congo. Aquele foi o maior massacre. Foi pelos holandeses. São muito piores que o Hitler. Também motivado por narrativas como essas. Mas, entende? Sobre o nosso povo foi aquilo que aconteceu na Europa. E a narrativa política criada ali na Europa, é o ápice da idolatria. A figura idolatrada, o ídolo, que não erra, o santo, mesma coisa fizeram com o ídolo do Jesus e com todos os ídolos são feitos isso. Né? Com o Shabbatai Tzvi foi feita a mesma coisa, com os rebes agora é feita a mesma coisa. Né? E, então, o resultado da idolatria é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É essa separação entre os grupos, é colocando os seres humanos contra os seres humanos, portanto, é sempre, invariavelmente, daninho. Sempre invariavelmente daninho. Então, no campo do indivíduo, como no campo da sociedade. E aí, portanto, a torrachá da Torá não é mais uma ameaça. Ó, estou te ameaçando, viu? Se você não fizer, eu vou te fazer isso. Não é uma ameaça, é uma explicação. Esse caminho que você escolherá dá esse resultado aqui. Então eu vou dar em detalhes para depois você não ficar, ai, que surpresa, entendeu? Que coisa terrível que me aconteceu. Então a Torá, a meu ver, é muito sábia nesse ponto. Fala, deixa eu explicar bem direitinho para você o que acontece quando você abre vazão para a idolatria. Para você não achar que surpresa. E todos os trechos da Torahá,
não é? De coisas ruins que iam acontecer, que é um texto muito pesado de se ler, não aconteceu só contra judeus. A idolatria desfavorece os próprios idólatras, que na maior parte da história da humanidade viveram em guerra entre si. Nem se trata da presença de judeus ou não. Entre si mataram católicos, degolando protestantes e vice-versa. Regiões hoje no mundo eles têm conflito até hoje, como na Irlanda. Não é? Então, assim, se odeiam mesmo. Não é? Por trás da capa de amor ao próximo, se pudesse, esfaqueava o outro. Isso é um fato. E a mesma coisa o Islã. Né? Falamos árabe, cultura árabe, mas é assim, é dar tiro um no outro. Porque a idolatria promove isso. E quando a idolatria fez morada em Israel, evidente que ela gerou guerra civil, porque é isso que a idolatria gera mesmo, é isso que o ego gera. A idolatria, portanto, é apenas uma construção, o prédio fictício, o prédio ideológico, construído pelo Yetzer Hará, que é a fonte desse processo todo. É a mente humana identificada ou extraindo a sua identidade de crenças e opiniões. Então, a Torahá é absolutamente relevante porque ela dá essa perspectiva com nueza, com clareza, sobre o que acontece. E você olha o mundo à sua volta e fala, bom, é o que eu estou vendo, são fatos. Não estão aqui me pregando nada para eu acreditar em nada. Olha para o mundo e me diga se não é isso. Né? Então a pessoa toma um susto, se às vezes não prestava atenção nisso. Né? Muita gente, como diz, né? Muita gente tem memória curta, não estuda história, não compara as coisas. Então às vezes se alude a um evento ou um momento histórico que a pessoa não tem nem noção. Que aconteceu porque não leu, não quis saber disso. Então, a definição 1 está relacionada ao primeiro desses dois processos, a destruição nacional, enquanto a definição 2 está relacionada ao segundo processo, que é o crescimento por aumento de sabedoria. Mas esses processos são realmente um, na verdade. É isso que é importante ficar claro. Ao lado da possibilidade de o Yetzer Hará causar a destruição, há também o da chamada consciência causar reconstrução. Frente e costa, essas coisas caminham juntas em nós. Pois a corrupção e a geração sempre são concomitantes. A ideia do verso seria então que a destruição da Torahá é concomitante e necessário da geração que ocorrerá quando os judeus se apegarem à sua verdadeira forma, que é o divino. Como dito nos breves versos da esperança que precedem a Torahá. Isso fica claro também no final do texto, que é escrito em forma de poema. Né? Lá ele fala, Afani elech imach bekri veheveti otah be'eretz oivechen o azi kanei levavchen aerel ve'az yertzu et avonam. Então, nesse tempo, eu serei contra eles, levando-os às terras de seus inimigos. Então, o momento idólatra de Israel. Né? Por fim, seu coração obstinado se humilhará, e eles espiarão sua iniquidade. Veja o que causa espiar a iniquidade. Não é sofrer. É a humilhação do coração. Ou seja, a narrativa que o ego criou e que a pessoa tinha, com aquela narrativa um sentimento, ela será humilhada, ou seja, contradita pelos fatos. Né? Vocês vão nutrir essas esperanças insanas, mas vocês, pela vida, pelos fatos, pela experiência, verão que isso é mentira. Vocês serão humilhados como pessoa que é pego na mentira. Mas aí, esse processo de você descobrir os fatos, descobrir que aquilo que você acreditava é mentira, não é ruim para você, porque isso espia a sua iniquidade. Vezacharti et briti Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Avraham eskor, aí eu me lembrarei da aliança com Yaakov, e da minha aliança com Yitzhak, e da minha aliança com Abraham, e me lembrarei da terra. Então veja que o contexto é o contexto do Zahar, da lembrança. Porque a lembrança é a lembrança essencial, a lembrança do nome, né? A lembrança da Neshama e da sua conexão com o divino. Esta Neshama é o que nos conecta a Abraham, a Yitzhak, a Yaakov, isto é o que faz a pessoa progênie intelectual de Abraham, de Yitzhak e de Yaakov. Então, por isso que é dito, é trazida a lembrança do patriarca. Né? E este uso figurado também é empregado frequentemente
nos ditos dos sábios, em que a sabedoria é denominada figurativamente de comida, como, né, no Talmud, tratado de Bava Batra, que fala: venham comer carne gorda na casa do Rava. E vocês viram recentemente um texto do Talmud falando um pouco do Rava, né? Só que esse texto do Talmud tanto pode ter o sentido figurado quanto literal nesse caso. Porque o Rava tinha, né, ele era comerciante, ele teve uma fase ali que ele perdeu as coisas e tal, mas ele era, para mais ou para menos, bem sucedido, então é possível que ele tivesse carne boa mesmo para servir enquanto eles estudavam. Uma raridade naquela época, sejamos francos. Mas também tem, é claro, o sentido também metafórico, né? Se aprendia muita coisa. E aí, o outro texto de Kohelet Rabbah, já do Midrash: toda comida e bebida mencionada nesse livro não é outra coisa senão sabedoria. Em algumas versões da Torá, eles também chamam sabedoria de água. Comem, ó, aquele que tem sede, vem as águas. E aí, você sabe, sabedoria chamada de pão, de mel, de leite, enfim, né? Pode ser muito frequente, por ser muito frequente e extensivo esse uso, ao ponto de parecer que este é o seu sentido original, as expressões fome e sede são usadas também para designar a ausência de sabedoria e percepção intelectual, como em, aí você entende agora, espero, o texto de Amós: enviarei fome à terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Hashem. Então veja, isso não é vontade de se converter para nenhuma religião. A expressão fome não está para, ai que vontade de ser de uma religião. Não é isso. Fome é ignorância. Careço de conhecimento. Não sei, não entendo. E tenho vontade de entender. A fome e a sede, portanto, aludem a isso. E este é o conceito aludido pela palavra do Hashem. A palavra do Hashem não é a Bíblia. A palavra do Hashem não é a Torá. A palavra do Hashem não é livro. A palavra do Hashem está manifesta na realidade. Por isso que o Sefer Bereshit diz que com a sua palavra ele cria o quê? O mundo. Ele não escreveu um livro com a sua palavra. Ele criou montanha com a sua palavra. Céu, estrela, rio, bicho. Então a palavra do Hashem é a realidade. A palavra do Hashem está para os fatos, está para o mundo real. Esta é a palavra do Hashem, não é o livro, ou a interpretação que um rabino dá de livro, ou qualquer tipo de narrativa religiosa. Palavra, ouvir a palavra do Hashem é entender como a realidade realmente funciona. É conseguir lidar com isso. Essa é a nossa dificuldade. Nossa dificuldade não é religião. O ser humano criou mais religião do que a gente consegue contar. Tem mais religião no mundo do que precisava. Nosso problema não é esse. Não é falta de religião, não é falta de história, não é falta de narrativa. O nosso problema é justamente não saber lidar com a realidade. Justamente porque nós criamos uma sociedade tão insana e depois nós questionamos pensando que o mundo é insano. Mas não é o mundo, é a realidade que nós inventamos. São as nossas narrativas que dificultam as coisas. O mundo continua como está. Nós não podemos poluir a água e depois perguntar por que ela está envenenada. Ué, mas a nossa insanidade é assim, nós criamos a loucura e depois perguntamos por que não tem ninguém lúcido. Ué, mas como é que ia ter? Então, a nossa vontade de ouvir a palavra do Hashem é justamente de saber lidar com o real. Isso é tão verdade que mesmo pessoas que têm religiões, ou que são de anos de religiões, também não sabem lidar com a realidade. Também estão buscando. Ué, mas ele já não tem a religião, já não era para estar tudo certo? Somente para deixar de incomodar os outros? Não, mas ele ainda está incomodando, ele ainda está em busca. Porque ele não achou ainda. Porque não tem nenhuma religião isso daí. Então o bom do ser humano é abandonar todo tipo de religião e começar a focar no real. Porque é isso que importa. Então, Terrilim, sedenta, está minha nefesh do Elohim, o Elohim vivo. Mesma coisa. Elohim se refere às forças, os poderes do divino manifestos na realidade. Por que isso é vivo? Porque é isso que move. Na Bíblia hebraica, vida é movimento.
É por isso que você não encontra nenhum versículo na Bíblia hebraica toda chamando uma planta de vivo. Por que não? Porque eles não viam mexer. Embora mexa, mas você precisa... Hoje em dia a gente tem tecnologia para saber disso, né? Você põe uma câmera parada numa planta, fica filmando ela de manhã até a noite, aí quando você acelera o vídeo, aí você vê a planta mexendo, ela passa o dia todo mexendo. Mas a gente não percebe isso, que é muito devagar para nós. Então, como os hebreus não viam isso, não dá para ver olho nu, exceto se for um tipo específico de planta, e eles não tinham esse acesso lá, então eles não usavam o termo para planta, eles usavam o termo chai, vivo, para o que mexe, para o que anda. Só o que anda é vivo. Então eles diziam, por que o Elohim é o El Chai? É o Elohim que está vivo. Porque o universo está mexendo, e como o Elohim é o autor da realidade, está tudo mexendo. Imagina se ele soubesse que o planeta está girando a 28 mil quilômetros por hora. Imagina se ele soubesse que está girando em torno do Sol. Imagina se ele soubesse que as galáxias estão todas girando. Imagina se ele soubesse dessas coisas. Eles não sabiam, mas eles tinham razão. O Elohim está vivo, porque a vida é movimento. Então, enfim, você tem vários exemplos assim. E você tem Yonatan Ben Uziel, paz seja sobre ele, que traduziu para o aramaico o verso: tirareis água com a alegria da fonte da libertação. Né? Ishayahu 12. Veja então o que quer dizer o verso. Né? Não tem nada mágico nesse verso. Né? O Shavten Maim Bessassom Bimaneia Yeshua. Com alegria vocês devem tirar a água das fontes do triunfo. Veikiblu ulfan hadat bechad vebe bechirei tzedikaya. E recebereis uma nova doutrina, um novo ensinamento, com a alegria dos escolhidos dos justos. Perceba como era isso mesmo? Porque ele põe em paralelo as duas ideias. O tirar a água quer dizer receber um novo ensinamento. Então, realmente mesmo, a água, o sede, a fome, são alusões à busca do conhecimento. Percebam aí. Então, ele interpreta a água como uma referência à sabedoria, que será alcançada naqueles dias, e a palavra mimanei, das fontes, Mimane Adat, ele faz um paralelo com os olhos da congregação que é mencionado lá em Bamidbar. Né? Ou seja, os sábios, né? Como nós aqui aprendemos do sábio, no caso do Rambam, e também dos outros sábios, no caso dos outros livros, que são sábios no sentido, né, do que o Rambam chama, os justos escolhidos, ou seja, quem são os justos escolhidos? Os lúcidos, obviamente. Justiça é que é o verdadeiro livramento. Né? Então veja como ele interpretou cada palavra e o sentido. Compreenda isso. Né? O Rambam chama a nossa atenção para isso. Porque a salvação, a tal da salvação, é a lucidez. Nós precisamos ser salvos, é verdade, da loucura. Mas para eu ser salvo da loucura, Deus não precisa espancar ninguém. Para eu ser salvo da loucura, sou eu mesmo que tenho que me voltar para a lucidez. Sou eu mesmo que tenho que ter sede e ir buscar a água para eu beber. Sou eu mesmo que tenho que buscar conhecimento. Então percebam quão importante isto é. Porque esse é um ponto alto desse capítulo, que traz à tona essa linguagem dos profetas, o nosso livramento. Nosso livramento dos infortúnios não vem porque uma força mágica, uma bolha mágica nos livra. Não. O nosso livramento dos problemas vem do fato de nós descobrirmos, conscientes, de que problemas não existem. De que isso é uma narrativa criada pelo Yetzer Hará para nos colocar em constante conflito. A idolatria, no seu combate do mal, as forças do bem, as forças do mal, o apocalipse, a luta, não sei o quê, a guerra disso, daquilo. A idolatria traz esse tipo de narrativa justamente para alimentar o conflito. Para alimentar os justos contra os injustos, para alimentar o ser humano contra o outro ser humano. E a consciência, no chamar, é o que nos permite olhar para além dessas narrativas e recobrar a sanidade ao lidar com elas. O conhecimento liberta, o conhecimento salva, o conhecimento nos conecta com o divino, justamente porque o conhecimento afeta a nossa percepção do divino, isto é, da realidade.
A percepção da realidade anula todo tipo de ilusão, todo tipo de delírio, todo tipo de loucura que o ser humano possa ter inventado e nos permite honrar a sabedoria na sua linguagem. E agora você ganha um novo insight de por que é que, quando a Torá é outorgada nas suas tradições construídas ao longo do tempo, a linguagem escolhida é justamente a linguagem do Yetzer Hara. Isto é, a Torá usa as metáforas que chamam a atenção da mente. Porque a condição do ser humano é a condição da insanidade e não da lucidez. Portanto, não dá para começar o diálogo senão com a linguagem que ele entende, que é a linguagem da insanidade. Por isso nós estamos estudando o Guia dos Perplexos, porque nós estamos agora fazendo a decodificação da linguagem que apetece, que atinge aquele que nada vê e que nada entende, para apontar para onde ele deveria ter visto e entendido. Então, por isso que a Escritura usa sede, fome, come, ira. Ela usa essa linguagem porque isso chama a atenção do ego, porque isso é um subterfúgio linguístico, dialético, para que eu chame a atenção do que me interessa, que é a conexão da pessoa com o divino, que é o Tselem Elohim, que é Neshama, portanto. Bom, nós temos mais a dizer, tem mais alguns textos lexicais, mas nós temos que parar porque nós já exaurimos o nosso horário. Então nós paramos aqui no slide 14 e continuaremos na nossa próxima aula do Bezrat Hashem Yitbarach. Eu quero agradecer aos que compareceram, prestigiaram, comentaram, participaram. E se surgirem mais dúvidas, questionamentos e reflexões inspirados nessa ou em outros trabalhos que nós produzimos no nosso grupo de estudos, o nosso grupo do Telegram serve para expor esses pensamentos e reflexões e gerar novos estudos e novas ideias. E no mais, eu fico por aqui, eu agradeço mais uma vez a cada um que participou, muito obrigado. Uma boa noite, um bom descanso. Lembrando que amanhã nós estudaremos o Reason Above All. E até a próxima, Bezrat Hashem Yitbarach.